Pessoal, continuando o nosso curso de mecânica de motocicleta, agora iremos fazer os seguintes conteúdos. Na página 17, iremos dar início com a história da motocicleta e a seguir teremos os conteúdos de rodagem, suspensão, direção, chassis e freio. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a história dessa máquina que somos apaixonados? A motocicleta, ou motociclo, também conhecida simplesmente por moto, é um veículo de duas rodas e tração traseira, salvo raras exceções, com um motor que propicia sua autolocomoção, capaz de desenvolver velocidade de cruzeiro com segurança e conforto. É um meio de transporte bastante utilizado, devido ao mais baixo consumo de combustível e por ter um preço mais acessível que a maioria dos automóveis. Isso aqui, pessoal, é uma réplica da primeira motocicleta, certo? Uma Daimler Maybach de 1885. Mais uma curiosidade sobre a história da motocicleta, tá? No final aí de 1800, começo de 1900, algumas máquinas, algumas marcas começaram a iniciar e a gente tem aí o início também junto com a Harley Davidson, Índia, tá? As norte-americanas aí que desbravaram. A Harley Davidson é muito curiosa a história dela, porque ela realmente foi uma dos onde iniciou, que a gente tem bastante, o novo sistema de motocicletas que tem, e ela veio desbravando, participou de guerras, Primeira, Segunda Grande Guerra. Teve uma época que a Harley chegou até ter uma grande crise, foi vendida, a família comprou ela de volta, né? Hoje a Harley está aí, essa potência que sempre foi. As japonesas, a parte das montadoras japonesas, tem uma curiosidade importante. Houve a necessidade de desenvolver veículos de duas rodas, onde a gente tem aí o Soichiro Honda, Kawasaki, Suzuki, o Yamaha, porque o que acontecia naquela época? Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, faltava muito combustível no Japão, né? Tudo foi destruído, a guerra, bomba de Hiroshima, tudo isso acabou dando muito problema e não havia combustível no Japão. Devido a isso, esses fabricantes, essas pessoas começaram a trabalhar em veículos que tivessem aí baixo consumo de combustível. Foi aí que começou forte as motocicletas, as montadoras, em meados de 1945 a 1950, a Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, que começaram aí os fabricantes de motos, que são as potências que a gente tem até hoje, ok? Pouquinho só de uma dica sobre a história da motocicleta. Vamos continuar agora? Vamos lá. Vamos agora para o sistema de rodagem. Vamos comentar um pouco sobre leitura de pneus, pessoal. Vamos lá, vamos saber o que a gente pode estar trabalhando aí? Você pode estar me acompanhando aí a partir da página 18. Da 18 a 20, a gente vai falar um pouco sobre pneus. Alguns tipos de pneus e como fazer a leitura de pneus. Isso daí é muito interessante, certo? Pneu convencional. A estrutura desses pneus é construída a partir de uma carcaça, onde, dependendo do índice de carga e código de velocidade, duas ou mais lonas são sobrepostas. A lona é confeccionada por um tecido especial, revestido de borracha, e o ângulo de sobreposição das lonas é desenvolvido com o objetivo de proporcionar ao pneu as características dinâmicas requeridas. Então aqui a gente tem um desenho de um pneu, que dá para você ver legal como é montado o pneu. Eu tenho aqui os fios de aço, tá? Que eles são que deixam o pneu fixo para ele não estourar as bordas na roda, certo? As lonas, que são as camadas de borracha que a gente tem nos pneus. O flanco, que é a parte, aquela borracha de fora, tá? E as bandas de rodagem, que é a parte que tem o contato direto com o chão, tá, pessoal? Isso aqui é um pneu convencional, certo? Vamos falar um pouco sobre pneu radial, certo? Cruzada, enfaixada. A diferença
principal da construção diagonal enfaixada é que a estrutura da carcaça, neste caso é radial. Significa que suas cordas são envolvidas radialmente em torno do pneu, de um talão para o outro. Desta forma, pode ser fabricados pneus de baixa seção, proporcionando grandes vantagens em termos de estabilidade de cantos, peso reduzido e desempenho em alta velocidade. Por isso que a gente tem aí esses pneus que são para as motos aí de alta performance, certo? Ou então pneus que são lisos, os conhecidos pneus lisos com motos sem câmara de ar. Vamos ver a identificação, como são construídos esses pneus? Aqui eu vou ter o fio de talão, aquele mesmo que faz a base fixada, enchimento do talão, revestimento interno. Ele faz essa primeira camada, é um revestimento. Ele faz o papel da câmara de ar, certo? Não tem câmara de ar, então ele faz essa primeira etapa, para não haver vazamento. Carcaça central do pneu, dobradura da cinta, chapa adesivada, existe uma chapa adesivada dentro do pneu e superfície de rolamento. Então, esse pneu radial ele é muito mais complexo em relação ao pneu radial. Já me perguntaram um dia, Jean, eu posso colocar um pneu convencional sem câmara de ar? É perigoso. E na motocicleta, você sabe, se estourar um pneu em alta velocidade, pode haver um acidente grave ocasionando até uma morte. Então, não montem pneus que tenham câmara de ar, que são para câmara de ar, sem câmara de ar. É muito perigoso. Cada pneu tem a sua própria construção, certo? Utilizem de jeito correto, de um jeito responsável, certo, pessoal? Vamos lá, seguindo com os pneus. Falando ainda sobre radial, a estrutura do radial. Olha que interessante, gente. A estrutura dos pneus dianteiro e traseiro utiliza uma carcaça radial e uma cintura metálica, considerando a direção de rotação do pneu. A cintura metálica é aplicada em volta da carcaça em um ângulo próximo a zero. A vantagem que provém da utilização de aço é a sua extrema rigidez, distribuída em toda a extensão do pneu, proporcionando estabilidade e performance. Pessoal, olha como é feito os ângulos da cintura, verifica aí na figura, certo? Banda de rodagem, flanco, lonas 90 graus, aquela 90 graus e uma cintura 0 graus. Então a gente tem um cruzamento. Ele fica muito mais reforçado, por isso que a gente tem pneus muito mais fortes. O pneu radial é muito mais forte em relação ao convencional, ok? Pessoal, agora iremos fazer a leitura do pneu. Você sabe como ler o seu pneu? Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um pneu, certo? Aro 17, ok? Eu tenho uma leitura aqui que é a seguinte: 100 por 80 por 17, MCD 52S, ok? O que significa isso daqui, pessoal? Vamos acompanhar agora certinho. Tem mais um outro detalhe. Aqui embaixo eu tenho escrito tubeless, certo? Tubeless. Vamos ver o que significa cada uma dessas escritas, para você saber identificar certinho o pneu da motocicleta. Como eu falei, ali tem um exemplo de medida, vamos aqui. 180 55 ZR 17 MC 37W. Pessoal, vamos por sequência. O 180 é o 1. Significa que ali eu tenho a largura do pneu, tá? A largura do pneu. Ou seja, para esse caso aqui, a largura dele é 100 milímetros. Essa largura aqui, ó, equivale a 100 milímetros, certo? Segunda, relação da largura do pneu com a altura do pneu, com a altura do flanco. Relação da largura do pneu com a altura do flanco, ok? 55.
Aqui 55, aqui eu tenho 80. A relação é de 80, de 100 para 80, certo? Então ele é próximo, quase na mesma medida. Próximo passo, o 3, ZR. Aqui ele indica que é um pneu esportivo. Z, de estrutura R. R significa radial. 4, diâmetro nominal do aro. Aqui é para você saber qual é o aro da roda, certo? No caso aqui, aro 17. Aqui no pneu também. Vocês pararem para olhar, ó. 100 por 80 por 17. Aro 17. O 5, pessoal. 5 indica pneu para motocicleta. MC, tá? MC motocicleta. Vamos ver se esse aqui tem? Tem também, ó. MC, certo? Motocicleta. E o 6 é a capacidade de carga e índice de velocidade, certo? No caso aqui eu tenho 73W. Depois a gente vai estar dando uma olhada em relação à capacidade de velocidade. Mais alguns detalhes. Tipo de montagem. Nós temos montagem tubeless unicamente sem câmera. São os pneus que são sem câmera de ar. Montagem tube tip unicamente com câmera. Tem que ter câmera de ar, pessoal. E também temos o TL-TT. Pode ser montado com ou sem câmera, dependendo da roda da motocicleta. É lógico, se for uma com roda raiada, não tem como. Tem que ser roda de liga leve, certo? Atenção, pessoal. Observe antes da montagem, se o flanco do pneu existe alguma indicação de sentido de rodagem. A montagem no sentido errado acarretará anomalias de comportamento, comprometendo a segurança, o desempenho e a durabilidade dos pneus. Se você montar um pneu invertido, ele é feito, todos os pneus, vou pegar um outro pneu aqui, pessoal, ó. Todos os pneus têm o seu desenho. Geralmente, no sentido direcional, que é o que vira a roda, certo? Ele tende a pegar a roda, a água, se você passa numa poça de água, ele joga essa água do centro, que você passa no meio, para as laterais. Então, toda vez que você passa com o pneu em cima, joga do centro para as laterais. Se você montar invertido, ele joga a água para o centro. Ou seja, você pode pegar uma aquaplanagem, certo? Uma aquaplanagem, podendo acarretar até um tombo. Um outro detalhe importante, se você deixar o pneu um pouco gasto, você vai perceber que ele sempre gasta mais do lado esquerdo. Sempre gasta mais do lado esquerdo em relação ao direito. Por que isso acontece? Verifique que a rua, ela nunca é reta. A rua sempre tem uma ondulação, você sempre tem um ressalto. Então, quando está desse jeito, ondulado desse jeito, eu vou ter um lado pegando mais que o outro. Geralmente o lado esquerdo acaba gastando um pouco mais em relação ao direito, certo? Fiquem de olho nesses detalhes. Então, se alguém vier falar que o pneu está gastando mais do lado esquerdo em relação ao direito, é que essa pessoa andou com o pneu murcho e a tendência do asfalto é fazer ele gastar mais do lado esquerdo, ok? Fica a dica aí, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre desgaste de pneus. Vamos lá. Pessoal, procure um indicador de desgaste, certo? Situado entre as ranhuras principais. Estou aqui com um pneu gasto. Se você verificar, tem uma marquinha aqui. Essa ranhura, ela fica a 2 milímetros da profundidade total. Toda vez que o pneu for gastando, comendo a borracha, ele vai chegar ao ponto de pegar até esse limite. Quando ele chegar nesse limite, ele vai ficar paralelo com a borracha. O que vai acontecer aqui, ó? Tá no limite, está na hora de trocar o seu pneu. E até pela legislação brasileira de trânsito, é verificado essa base. Se um policial militar parar você e olhar por essa base, você pode ser multado. Ele chegou
e alinhou nesse ponto de desgaste, o pneu tem que ser trocado. Essa é uma das referências que a gente tem aí, tá bom? Quando a superfície da borracha da lateral alcançar o mesmo nível que os indicadores, a profundidade desta região está próxima do limite seguro de 1 milímetro. Para sua segurança, recomenda-se que os pneus sejam trocados antes de alcançar essa profundidade. Caso contrário, sua motocicleta não terá aderência necessária, principalmente nas pistas molhadas. Cuidado aí, hein, pessoal, para não tomar aquele escorregão que a gente sempre conhece. Um outro detalhe importante, pessoal, vou contar um caso que aconteceu comigo aqui. Uma vez, um cliente meu trocou os 2 pneus da moto, novinho, saiu com a moto. Passou uns 15 minutos, aí ele me ligou. Pô, Jean, caramba, eu tô com a minha motocicleta aqui, acabei de cair, o pneu que você me vendeu é ruim. Nossa, que pneu ruim, cara, caí, que pneu que você me vendeu? Gente, prestem atenção nesse detalhe e indiquem os seus clientes. Toda vez que eu coloco um pneu zero na motocicleta, ele vem com uma cerinha, tá? Deixa eu pegar um novo aqui, ó. Sabe esse brilho que a gente tem, ó? O pneu vem com brilho. Isso aí é uma cerinha, é um acabamento, né, que eles fazem para vender, para ter um visual bonito. Isso daqui é um perigo. Toda vez que o cliente sai da oficina com um pneu novo, ele tem que andar um pouco. A gente tem que fazer ele andar em um dia para dar uma comida nessa cerinha, para depois ele conseguir fazer mais curvas. Sempre avisem seus clientes ao sair da oficina para ter cuidado com esse início, com esse acabamento que a gente tem nos pneus, para ele não cair. Avise seu cliente. Vamos falar um pouco sobre desgaste anormal. Neste caso, o desgaste ocorre em regiões isoladas do pneu, normalmente no centro ou nas laterais, e indicam problemas no alinhamento, balanceamento, suspensão ou na pressão interna dos pneus, pessoal. Conheçam os significados de 3 casos de desgaste anormal. Desgaste em uma das regiões laterais, certo? Roda desbalanceada ou mal alinhada. Desgaste nas 2 laterais, pneus com pouco ar. Desgaste ao longo da superfície central, pneus inflados demais, quando gasta só o centro, que está muito cheio, tá? Desgaste quando pega as laterais, come só as laterais, significa que o pneu está murcho. Uma das laterais, a roda pode estar torta, ou também pneu um pouco murcho e o cara que usa só em uma posição, certo? Vamos lá, vamos seguindo, pessoal. Pessoal, vamos falar agora sobre tabela de índice de velocidade e carga de pneu. Quantos quilos aguenta um pneu? Vem marcado aqui também, certo? Ó, o índice vem pelas letras J, K, L, M, N, P, Q. Cada um vem marcado no pneu e aqui eu tenho quantos quilômetros por hora é o limite de velocidade desse pneu. Certo? Então, às vezes, o que a gente tem? Pô, Jean, o pneu da CBX Twister, da Fazer, dá para pôr na CB500, mas é o mesmo pneu? Tem que verificar esse índice aqui, índice de velocidade. O desenho e a medida pode ser a mesma, mas a velocidade é diferente. E se eu montar um pneu errado, esse pneu pode explodir. Pode explodir, pode ocasionar um acidente. Então, venda somente o pneu exato. Não deixe seu cliente correr risco de vida. A responsabilidade é inteira do mecânico. Lembre-se que o seu cliente, ele depende de você. Motos têm apenas 2 rodas. Se você colocar um pneu ruim na motocicleta, o risco de acidente sempre é grande, certo? Outro índice, tabela de carga, pessoal. Eu tenho ele em números. Por exemplo, índice 30 é para 106 quilos, 31
ó, 109, 32, 112 e assim por diante. Chegando até o índice 85, que é para total de 515 quilos, certo? Vamos fazer a leitura desse índice nesse pneu aqui comigo, ó. Pneu 90 por 90, então eu tenho 90 de altura por 90 de largura em relação ao flanco, 18 é o aro, certo? MC, motocicleta, 51P. 51, pessoal, vamos lá. P, índice de velocidade, até 150 km por hora. E o 51, 195 quilos. Ou seja, esse pneu é para a moto desenvolver até 150 km por hora, com uma carga total de peso de 195 quilos. Certo? Tá aí a identificação e leitura do pneu. Vai ficar muito mais fácil você trabalhar e vender um pneu para o seu cliente, certo? Vamos lá, pessoal, seguindo a sequência de montagem então da roda, vou estar acompanhando. Primeiramente eu vou passar, vocês podem me acompanhar junto aí na apostila na página 21 e 22, certo? Aí eu vou fazer uma apresentação teórica da apostila e depois eu vou mostrar na prática, certo? Como que a gente faz aí a montagem e o alinhamento da roda arraiada. Vamos fazer junto, passo a passo, bem devagar. O importante, pessoal, é vocês focarem nos detalhes. A mecânica de moto é uma mecânica gostosa, é muito interessante de estar fazendo. Prestem atenção nos detalhes que eu vou falando. Tudo que eu já comentei sobre metrologia, a gente falou sobre pneus, é muito importante você ter um caderno marcando, anote a maior quantidade de informações que vocês puderem. Isso vai ajudar muito mais no seu dia a dia. Nós temos as informações da apostila e também eu vou estar passando casos que acontecem e que ajudam a gente a fazer um diagnóstico preciso na oficina. Todos os dias aparecem casos diferentes. Um dos casos que eu passei em relação ao que eu falei da roda, quando o cliente chega com um aro estourado, já pede para trocar logo o jogo. Por quê? Vai quebrar. Todos os raios começam a quebrar. Então é importante você já troca logo o jogo e fez o diagnóstico, recebeu, o cliente sai satisfeito e você fica bem na praça, fica com um nome bom da sua oficina em relação à concorrência, tá bom? Vamos para a montagem de roda raiada agora, vamos lá. Para se fazer a montagem das rodas raiadas é necessário, antes de iniciar o processo, separar os raios. Existem 36 raios em cada roda. É necessário separar 18 raios internos, que são identificados com um grau menor que 90, e 18 raios com inclinação igual ou maior a 90 graus, que são os raios externos, certo? Todos os raios devem ser rosqueados a apenas 3 filetes, para terminar o processo apenas com a roda toda montada e concluir o alinhamento. Gente, o que eu quis dizer aqui é o seguinte: nós vamos montar os raios, tem uma sequência de montagem que eu vou estar passando. Só que conforme eu vou montando os raios, os nips, que são como se fossem as porcas, devem ser rosqueadas apenas 3 filetes de rosca. Por quê? Quanto menos eu apertar no início esse procedimento, mais fácil é a finalização do alinhamento. Então eu só vou montar sem dar muito aperto na roda. Para iniciar a montagem da roda, inicie pelos raios internos, junto com o cubo e o aro de roda. Passe o primeiro raio pelo interno do cubo e a ponta com rosca do raio coloque no primeiro furo do aro, à esquerda do furo do encaixe do bico de câmara de ar. Tá? Eu vou pegar o cubo, eu tenho o aro, eu passo pelo lado interno e coloco no primeiro furo depois do encaixe da câmara de ar. A gente vai estar fazendo na prática daqui a pouco, mas prestem atenção em todos os detalhes que eu estou passando agora, certo? Em seguida, em sentido de rotação horária, eu vou montar a roda
todos os raios no sentido horário, certo, pessoal? Para instalar o segundo raio, pule um furo no cubo, e encaixe um raio pelo lado interno. E no aro, você vai pular 3 furos para instalar o raio, ok? Se vocês olharem a foto, eu tenho aqui a primeira foto. Um encaixe no cubo, um furo. Um encaixe, um furo. E no aro, um encaixe, 3 furos. Um encaixe, 3 furos. É essa sequência que eu tenho que fazer a montagem, certo? Aí, monto um lado inteiro, viro, monto o segundo lado. Gente, quando eu dou o tombo na roda, esse procedimento a gente chama de dar o tombo na roda. Nessa hora, todos os raios têm que estar bem montados e centralizados. Porque se for para dar algum problema na montagem, é justamente nessa hora, no tombo. Instale todos os novos raios internos do primeiro lado da roda e em seguida vire a roda e faça o mesmo processo com os raios internos do outro lado. Faça a instalação de todos os novos raios do segundo lado interno. Sempre em sentido horário, gente, lembra? Sentido horário. Para instalar o último raio interno do segundo lado, é necessário soltar o primeiro raio interno do primeiro lado. Eu vou mostrar isso daí na prática para vocês. Pois um raio acaba atrapalhando o outro de passar e encerrar a montagem dos raios internos. Eu monto um lado, eu monto o outro, internos, depois eu vou para os raios externos, ok? Para finalizar a montagem aqui, pessoal, os raios externos são instalados do centro do cubo para fora, sendo 9 raios para cada lado da roda. 9 raios do lado externo, 9 raios do lado externo do outro lado. Igualzinho foi do interno, certo? Montando sempre em sentido horário. Após os raios estiverem instalados na roda, faça o aperto progressivo aos poucos, para já deixar a roda pré-alinhada e não descentralizar o aro em relação ao cubo, agilizando o tempo de finalização da roda. Monto toda a roda e eu deixo ele previamente apertado, fica mais fácil de ajustar. Quando eu termino de montar a roda, pessoal, eu cato ela e coloco no alinhador. A partir daí eu faço a parte final, que é o alinhamento, ok? Pessoal, vamos agora para o último passo, certo? O último passo da roda é o alinhamento. Você já fez a montagem completa, já apertou os raios, agora é a finalização, certo? Faça junto com o alinhador e verifique sempre a excentricidade axial do aro, oscilação lateral. E excentricidade radial, é os pulos que a gente fala da roda, ou pulo do aro, por aperto irregular. A cada operação, sempre verifique o ajuste. Sua oscilação não pode ultrapassar 30 milímetros, certo? Ao chegar à medida de tolerância, reapertar todos os raios. Gente, quando você pega um aro, a roda, você está virando ela, você sempre verifica que ela faz isso daqui, ó. A roda, por mais que você deixe ela perfeita, ela nunca vai chegar a 100%. Por quê? No aro da roda existe uma emenda. Essa emenda sempre faz a roda dar um pulinho para cima e para lateral, para cima e para lateral. Porém, ela tem que ficar dentro da tolerância de 30 centésimos de milímetro. É muito importante você manter esse limite, ok? Vamos agora fazer na prática a montagem de aro. Vamos lá para a oficina. Pessoal, eu estou aqui na sequência de desmontagem da roda, certo? Toda vez que você for desmontar a roda, comece sempre pelos raios externos, que fica muito mais fácil de você retirar. Raios externos de um lado, raios externos do outro e finaliza com os raios internos, como a gente está fazendo aqui, ó, certo? Lembre-se sempre de guardar os nips. Nips são essas pecinhas que faz a função de porca do raio, para a gente estar montando. Um outro detalhe,
Vocês viram que eu estou separando raio interno, raio externo. Você não pode misturá-los, tá bom? Estou aqui na sequência de desmontagem. É um pouco demorado, mas eu vou seguindo a desmontagem. Daqui a pouco a gente vai vir com a parte de montagem da roda, tá bom? Vamos correndo! Vamos lá, pessoal, terminei de desmontar a roda, certo? Como funciona o procedimento de montagem? Ok? Vamos lá. O que eu fiz? Primeiramente, separei 18 raios internos e os 18 raios externos, tá? Como que eu consigo identificar eles pelo visual? Vamos lá. Eu vou pegar um raio interno e um raio externo. Ok? Vou tentar aproximar da câmera. Ver se dá pra gente ver a diferença entre eles. Certo? Se vocês perceberem, esse de cima, ele tem um ângulo de 90 graus. Esse daqui tem um ângulo menor. O que tem o ângulo aqui aproximado de 90 graus é o externo. E esse outro aqui é o interno. Nós iremos começar pela montagem dos raios internos. Esse daqui, ó. Beleza? Pessoal, é bem simples, tá? Pega, divide, peguei todos os raios internos, estão aqui. O cubo, pessoal, independente se eu tenho aqui o lado da campana de coroa ou freio, se for uma dianteira, não importa o lado que eu vou montar. Dá para montar e iniciar por qualquer um dos lados do cubo. O aro, certo? Eu posso começar por aqui, ó, pela base do bico. Aqui é a base do bico da câmara de ar. Vou passar aqui com uma fenda, uma Phillips, para vocês identificarem. Aqui vai ser a minha base de início. Eu sempre uso o bico da câmara de ar como base de início de montagem, certo? Então tá aqui, coloco na mesa. O bico, onde vai o bico, fica pro meu lado, certo? Raio interno. Raio interno. Por que que esse aqui é um raio interno, pessoal? Pelo seguinte, tiro o nip, ok? Ele é interno porque quando ele passa pelo cubo, ele passa e ele dobra pelo lado interno do cubo. Entendeu? Pelo lado interno do cubo. Certo? Se você tiver dificuldades em identificar o raio interno do externo, uma outra referência, um outro macete para você identificar é o seguinte. Ó, o raio interno está instalado e eu vou pôr um externo também, sem colocar a roda junto, o aro, só para vocês conseguirem identificar. Esse daqui é um externo, tá? Se vocês perceberem, o externo tem mais ângulo, ó. Agora eu vou montar os dois virado para o lado de fora. Ó, coloco por dentro, vira por fora, coloco por dentro, vira por fora. Verifica que o lado externo tem mais curvatura? Por quê? Quando eu coloco o aro aqui, ó, ele fica certinho. Ele fica certinho. Já esse daqui fica por fora. Que no caso esse daqui, ó. Esse é o interno. Então não tem como montar errado. Certo? Ok? Então vamos lá. Tiro o externo. Vamos para o interno. Lembrando novamente, interno por quê?
eu coloco ele por fora, puxo ele pelo lado interno. Coloquei. Põe ele aqui. Vocês lembram que eu falei do bico? A minha referência para início da roda é o bico, ó. O bico da câmara de ar vem aqui, galera. Certo? Eu vou colocar o encaixe do meu raio no primeiro encaixe de raio à esquerda do bico. Lembrando, ó, o bico está aqui. Então eu vou colocar à esquerda, ok? Coloco. Rosqueio. Lembra que eu falei umas 2 a 3 rosqueadas? 1, 2, 3. Somente. Vou para o próximo raio interno, ok? Pego um raio interno, tiro o nip. Para instalar esse segundo raio, pessoal, eu vou pular um furo no cubo, tá vendo? Em vez de eu instalar aqui, eu vou dar um pulo nele e coloco no seguinte, ó. Pulei um furo no cubo. E eu vou pular 3 furos no aro. 1, 2, 3. Eu vou instalar aqui, ó, no quarto furo. Então eu pulei um furo no cubo e eu pulei 3 furos no aro. Mesmo esquema. Coloco o nip, 1, 2, 3 rosqueadas. Beleza. Mesma sequência, próximo. Pulo um furo no cubo. Pula 3 furos no aro. 1, 2, 3. Beleza? Gente, agora eu vou dar a volta na roda inteira, nessa mesma sequência. Pula um furo no cubo, pula 3 furos no aro e dá a volta nela inteira, certo? Pessoal, montei o primeiro lado da roda. Percebam que eu estou pulando um furo do cubo e 3 furos no aro. Agora é o seguinte, se algum problema, algum erro ocorrer na montagem da roda, é justamente nessa hora. Prestem bastante atenção, é o que a gente chama de dar o tombo na roda, certo? Primeiro, deixe a roda desse jeito, o cubo desse jeito. Jamais deixe ele solto, ó, livre. A ideia é que ele fique esticado mesmo, tá? Você vê que ele está em ângulo aqui, ó, os raios com o cubo. Deu o tombo na roda. O tombo na roda é isso daqui, ó. É virar a roda. Simplesmente virar a roda, certo? Verifique se todos os nips estão bem apertados aqui. E procure novamente o bico da câmara de ar, o furo do bico da câmara de ar. Já achei, ó, tá aqui, ó. Pessoal, o segundo lado da roda também vai ser montado com os raios internos e também vai iniciar pelo primeiro encaixe à esquerda, certo? Do furo do bico, tá bom? Então vamos lá. Pega o primeiro raio. Como que eu vou identificar agora esse raio? Vocês lembram que eu falei que a roda tem que estar bem esticada aqui, ó? Ó. Faz isso daqui que eu estou fazendo, ó. Certo? Mantém ela bem esticada. Vocês vão verificar que todos os furos são direcionados para um lado.
Eu vou pegar o primeiro raio, lado esquerdo dele, e eu vou montar nessa posição aqui, ó. Ele vai formar como um V em relação ao último raio que eu instalei, ó. Vai funcionar como um V, tá? Então vamos lá. Pego esse raio, por fora eu verifico se ele está chegando. Esse daqui ficou na medida. Esse outro ficou longe. Esse furo ficou perto. Eu vou virar a roda para vocês enxergarem melhor, ó. Eu tenho o furo aqui, certo? Tá aqui a roda forçada para cá. Eu coloco o raio por fora. Eu encaixo aqui onde ele vai. E aí eu vejo, ó. Se eu colocar nesse furo, ele não chega, o raio nem chega aqui, ó. Se eu colocar no próximo, mais para dentro, que no caso é esse, ó, deu certinho. Se eu colocar mais um para dentro, o raio entrou demais. Então, eu vou instalar o raio. Primeiro eu faço ele por fora, que nem eu fiz aqui, ó. Visualmente, vai ser nesse furo aqui, ó. Certo? Nesse furo. Aqui, ó. Mesma sequência, pessoal. Passo ele por dentro. Um outro detalhe interessante. Vou virar a roda para vocês verem. Eu estou montando a roda. O raio passa por trás desse raio aqui, ó. Por quê? Se eu colocar ele pela frente, eu vou colocar pela frente para vocês verem. Eu não consigo passar o raio de um lado para o outro, ó. Ó, o raio bate. Então, o que eu faço? Eu coloco ele por trás do raio, do outro, ó. Passei aqui por trás, aí ele consegue passar de um lado para o outro, ó. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Venho, coloco o nip, 3 rosqueadas. Igual a gente estava fazendo. Mesma sequência. Beleza, coloquei o primeiro raio do segundo lado. Pessoal, para montar agora o segundo lado da roda, mantém os raios internos, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Eu vou pular um furo no cubo e eu continuo pulando 3 furos no aro. Então aqui, ó, eu pulo um, eu vou colocar. Vamos acompanhar junto. Pulo um furo. Passo por trás desse raio, trago ele, e aí eu conto, ó, o raio é esse aqui, 1, 2, 3, eu coloco no 4º furo. Três rosqueadas. Próximo raio, tiro, mesmo sistema, galera. Viro. Vou pular, o raio está aqui, eu pulo um furo, coloco aqui, certo? Passei ele por trás desse raio, ó, passa, traz ele, aí eu vou contar, o raio está aqui, ó, um furo, 2 furos, 3 furos, coloco no 4º. Vocês podem ver que eu já tenho um raio aqui, né, que é o interno do outro lado, que já foi posto. Só que mesmo assim, eu continuo contando os furos para montar a roda. Pula um furo no cubo, pula 3 furos no aro. Pula um furo no cubo. 1, 2, 3. Pula 3 furos no aro. Vamos acelerar para chegar mais rápido até o finalzinho, pessoal?
Pessoal, terminei de montar a volta inteira, faltou o último raio, certo? O último raio interno, ok? Vamos lá. Eu tô nesse daqui, ok? Pulo um furo, certo? Pulo um, instalo aqui. Olha que curioso, eu vou passar o raio. Só que a hora que eu for dar a volta aqui, o que está acontecendo? Ele está pegando no primeiro raio do lado oposto. Para eu passar esse raio aqui, eu preciso soltar o primeiro raio. Então eu vou soltar o primeiro raio agora, ó. Primeiro raio do lado oposto, ó. Soltei. Eu vou passar o raio para trás. Eu puxo o meu raio aqui, que é o último para ser instalado. Coloco o nip nele. Já coloquei 3 rosqueadas só. E trago o meu primeiro raio de volta. Beleza. Montei todos os raios do lado interno. Certo, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Vamos finalizar os raios externos da roda. Pessoal, vamos montar agora os raios externos, certo? Os raios externos é a parte mais fácil de montagem da roda, tá? Eu vou estar montando aí primeiro um lado, depois eu dou o tombo na roda e coloco os raios que faltaram. Pessoal, essa etapa da roda, se você conseguiu fazer até essa parte, tudo que tinha de probabilidade de errar já passou, tá? É sempre no primeiro tombo que existe a possibilidade de um erro, certo? E vamos estar fazendo. Por que a gente fala que esse é o lado externo? Por que raios externos? Primeiro, lembra o ângulo que eu tenho, que é de aproximadamente 90 graus, certo? E um detalhe, agora eu vou passar o raio de dentro e ele vira para o lado externo, entendeu? Eu coloco ele de dentro para fora e ele dobra para o lado externo. Vamos lá. Coloquei, ó, de dentro para fora e ele dobra para o lado externo. Lembrando que a partir de agora, todos os raios têm que cruzar. O interno com o externo, tá? Um exemplo disso, eu vou colocar a roda em ângulo. Eu vou montar ela assim, ó. Pode ver que ela está cruzando com esse raio, certo? Qualquer outro jeito fica difícil dele cruzar, ó. Ó. Fica estranho, tá? O único jeito que eu tenho aí o cruzamento é aqui, ó. E aqui o próprio encaixe do aro já está direcionando para esse lado, tá bom? Então vamos lá. Nip, puxo, 3 rosqueadas. Gente, eu sigo a mesma sequência das 3 rosqueadas, tá? E também continuo montando no sentido horário. Pode ver que a roda inteira eu monto ela no sentido horário. Põe, vira, passa. Põe, vira, passa. Vocês podem me perguntar, e aí, eu sigo a mesma sequência de pula um furo no cubo e 3 no aro? Segue, só que agora está bem mais fácil, tá? Porque restam poucos furos e é fácil de identificar. Vamos seguir a sequência aqui junto comigo, ó. Eu coloquei esses 3 raios. Pode ver, eu coloquei o primeiro raio, aí eu pulei um furo no cubo. Aí eu contei 1, 2, 3, quarto furo. Coloca, de novo, pula um furo no cubo e pula 3 no aro. 1, 2, 3. No quarto furo eu passo o raio. Beleza? É sempre a mesma sequência, ó. Sempre 3 rosqueadas, tá, pessoal? Gente, pode parecer que montar roda é fácil.
Só que se você não presta atenção, você monta errado. Aí você tem que desmontar a roda inteira para fazer esse serviço de novo. Uma curiosidade, pessoal, curiosidade de mercado. Esse serviço, quando você pega a manha de fazer ele rápido, você consegue fazer aí em 30 minutos. Então, em 30 minutos você consegue fazer uma montagem e um alinhamento de roda, tá? É bem rapidinho. Muitas oficinas às vezes não fazem, passam para mecânicos de bicicleta e pode estar perdendo aí um dinheiro a mais para ganhar na oficina no final do mês. Lembrando, gente, terminou a montagem, tudo, tem que trocar todos os raios, certo? Sempre indique o cliente para trocar todos os raios. O aro também, se o seu aro tiver com corrosão, gasto, muito torto, se você tiver um aro muito torto, ele não dá alinhamento. Algumas marcas de aro são muito ruins. Eu aconselho vocês estarem utilizando aí um aro de boa marca ou pelo menos um original, se houver a oportunidade, original do fabricante. Pessoal, terminei o lado externo, ó, o primeiro lado externo, tranquilo, certo? Agora vamos para o último lado. Montamos 3 lados até agora. Primeiro interno, segundo interno, primeiro externo, vamos para o último. São os últimos 9 raios. É bem simples, né? Tá aqui, mesmo esquema, ó. Por que externo? Porque eu passo de dentro para fora e ele dobra pelo lado externo. Eu tenho que cruzar os raios. Então ele tem que vir para esse lado. Percebe, pessoal, que estão acabando os furos, ó. Eu tenho um furo aqui, eu tenho outro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 furos. Exatamente os 9 furos, os 9 raios que faltam, tá bom? Então aqui o primeiro. Segundo. Depois dessa etapa, pessoal, montagem da roda, a parte do alinhamento. Se você fizer uma montagem bem feita, com a folga adequada, pode ver que eu estou sempre comentando com vocês, apenas 3 filetes de rosca para a roda inteira. Por quê? A partir de agora em diante, eu estou finalizando a montagem dela, a próxima etapa do alinhamento, eu preciso estar ajustando esse aperto por igual. Se eu apertar demais um lado do que o outro, a gente vai ter os pulos que a gente fala, né? Por exemplo, eu apertar demais um lado aqui e o outro ficar solto, mais solto em relação ao outro, o que acontece? Conforme eu viro a roda, ele vai dar aquele pulinho que a gente fala. Fica mais difícil de você alinhar a roda. Um pré-alinhamento, na hora da montagem, ajuda em muito o seu tempo para finalizar o alinhamento geral da roda. Vamos lá, falta só 4 raios. Tá quase completo, hein, pessoal? E aí? Tá conseguindo montar a sua roda? É fácil, né? Pegar um rainho, caiu aqui o nip. Pronto. Penúltimo raio. Vamos para o último, pessoal.
Prontinho. Está feita a montagem da nossa roda raiada, certo? 36 raios, sendo 18 internos, 18 externos, tá bom? Bem feito, né, pessoal? É o seguinte, a partir de agora a gente vai fazer a etapa final, que é o alinhamento de roda. Perceba que o cubo está solto aqui, ó. A gente tem uma folga aqui, certo? O que queremos fazer? Próxima etapa é apertar os raios gradativamente, por 3 etapas. Como são essas etapas? Vocês lembram que eu sempre uso como referência o furo do bico da câmara de ar, tá bom? Que tá aqui, ó. Tá nessa direção aqui, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Só para vocês terem uma base. Eu vou apertar 3 filetes de rosca de cada um desses raios. Certinho, 3 filetes. Dos 36 raios. Fiz uma primeira etapa, ok? Aí eu aperto mais 3 filetes. Segunda etapa, um por um. Na terceira etapa, eu vou apertar eles até todos ficarem apertados na mão. Só com um encosto na mão, todos eles. Terminadas essas 3 etapas, aí eu venho para o alinhador, tá bom? Pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Fizemos o aperto da roda, certo? Direitinho. Aí a gente coloca para conferência, tá? Só colocar e conferir, certo? Vou pegar uma roda pronta aqui. Como que ela tem que ficar quando ela fica montadinha? Após feito o aperto que eu passei para você, você vai colocar no alinhador, tá? Coloca no alinhador e aí você vira a roda para ver como que ela ficou. Ó, essa daqui tá legal. Percebe-se que ela tem a emenda. Eu vou pegar a emenda. Isso aqui é um aro um pouco mais usado, mas dá para perceber a emenda. Deixa eu procurar aqui. Eu tenho a emenda da roda que fica nessa parte. Se vocês olharem essa outra roda, eu também tenho a emenda. Deixa eu achar a emenda para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa aqui dá para ver legal, ó. Nessa parte da emenda, a roda faz isso daqui, ó. Agora eu vou virar essa roda bem forte para vocês verem. Tá vendo? Ó, ela dá um pulinho, ela faz assim, ó. Isso é na emenda. Agora se vocês olharem na lateral aqui, ó. Exatamente na lateral ela tá retinha. Você pode usar essa parte aqui, ó, do alinhador, ó, para regular e ajustar a roda. Vou ajustando dos dois lados até ela começar a pegar no ar, ó. Percebe-se que ela está pegando desse lado aqui, bem na parte da emenda, tá? Estando desse jeito, pessoal, montei a roda, ficou alinhadinha, tudo perfeito. Qual é o último passo a fazer? Você tem que vir mais uma vez, só que agora com a roda no alinhador, apertando 3 filetes, 3 apertos em cada raio, do lado esquerdo, do lado direito, 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 uma volta inteira, certo? Terminou? Com a mão você verifica todos os raios, todos eles têm que estar bem apertado, tá? Se tiver tudo bem apertado, tá legal, aperta mais uma vez. Esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, até ele dar mais uma volta. Vocês viram que depois que você deu aperto, você fez 2 sequências de aperto.
com a roda já alinhada, tá? Com a roda já alinhada, você fez 2 sequências de aperto. Um detalhe interessante, pessoal, a fase final do alinhamento é essa. Se você pegar um aro muito ruim, que não ajuda para alinhar, para acertar ele, uma dica que eu dou, verifique se ele não está torto ao extremo. Se ele estiver muito torto, tem que comprar um aro novo também, tá bom? Outra coisa, se ele estiver torto, você pôs aqui o ajuste. Isso daqui é para ajustar ele. Conforme você vai fechando, você vai centralizando mais a roda. Você aperta, se está folgado para o lado de lá, se está pegando aqui, ó, do lado direito, eu vejo onde ele está pegando. E aí eu aperto o raio do sentido oposto. Para quê? Para trazer a roda para cá. E aí assim eu vou ajustando a roda inteira. Tá bom? Mas é esse daí. Etapa de alinhamento de roda, montagem, certo? Desmontagem, montagem e alinhamento de roda raiada. Beleza? Estamos encerrando a nossa parte de alinhamento de roda e sistemas de rodagem. Vamos agora para o sistema de suspensão dianteira. É o nosso próximo módulo.